Botafogo joga amanhã. Fluminense, Vasco e Flamengo no domingo. O Flamengo, inclusive, apresentou agora há pouco o espanhol Saúl, que é ídolo do Atlético de Madrid. E tem gente indo embora. O Ricardo Lai acompanhou tudo e faz esse balanço pra gente ao vivo do Ninho. Boa tarde, Lai. Tudo bem, Mário? Um abraço pra você, boa tarde a todos. Manhã agitada aqui no Ninho do Urubu, entrevista coletiva de apresentação do Saúl Ñíguez. Nessa entrevista, olha a curiosidade, ele disse que quando o Felipe Luiz jogava lá no Atlético, eles jogaram juntos por 6 temporadas, o Felipe Luiz disse pra ele, você tem tudo pra ser lateral esquerdo, né? Mesma posição, né, do Felipe Luiz como jogador, e o Saúl disse, não, eu prefiro jogar em outra posição, no meio de campo. Ele é um meia ofensivo, um jogador que chega para ajudar. Segundo José Boto, diretor do Flamengo, chega para suprir as falhas, né, do elenco do Flamengo neste setor. A ideia do Flamengo é apresentar o Saúl e o Emerson Royal domingo no Maracanã, antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Quem não vai estar é o Wesley, já acertado com a Roma da Itália, vendido por 25 milhões de euros. Esse o preço, o valor inicial pode chegar a quase 200 milhões de reais. E uma última informação, De La Cruz foi liberado para passar o fim de semana com a família, se reapresenta na segunda-feira, Mari. Chegou. Nos próximos dias, Flamengo e Atlético Mineiro vão se encontrar 3 vezes. São 2 duelos pela Copa do Brasil e mais um pelo Brasileirão. O primeiro já é nesse domingo, às 8h30, ao vivo no Sport TV. Alguns encontros no futebol insistem em se repetir. Quando é dia de Flamengo e Atlético, eu não vou dizer nada. É uma briga atrás da outra. Nessa fábula em especial, um urubu e um galo não conseguem ficar muito tempo longe um do outro. Galo? O urubu tá com tudo, né? Sempre. O galo vira pintinho de galinha aqui no Rio de Janeiro, com certeza. É briga grande. 3 jogos em 11 dias, começando no Maracanã. Eles vão vir mordidos, né? Isso é fato. Vão vir querendo ganhar da gente de qualquer jeito. Domingo começa essa sequência de jogos contra o Atlético Mineiro, primeiro no Campeonato Brasileiro, depois nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tem muita história entre os dois times, tanto em 2022 quanto em 2024. Foi a final do último ano. E aí, pro torcedor do Flamengo, tem ou não tem rivalidade forte com o Galo? Tem nem o que dizer, não tem rival. O Atlético Mineiro não é rival da gente. Qualidade nada, eles são nossos fregueses, né? Como sempre. No ano passado, o Flamengo não foi derrotado pelo Atlético em 4 jogos. Nas partidas mais importantes, 2 vitórias e título da Copa do Brasil. Lembranças inesquecíveis. Bruno Henrique, se eu não me engano, tocou pra ele, Plata correu, chutou. Gonçalo Plata, a chance do gol, Plata por cobertura! Que golaço! E como esquecer de 2022? Copa do Brasil, oitavas de final. O Flamengo tinha perdido o primeiro jogo em Belo Horizonte por 2-1. O Gabigol falou que eles iam ver o que era o inferno aqui dentro, viram. E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. E o Flamengo se classificou vencendo o segundo jogo por 2-0 no Maracanã. No fim, foi campeão em cima do Corinthians. Domingo no Brasileirão, a torcida não espera diferente. Aqui é o inferno. Aqui é a coisa mais linda do mundo, Maracanã. O Flamengo está brigando pela liderança justamente contra o maior rival do Atlético Mineiro, o Cruzeiro. Eu confio muito nos jogadores, no elenco que eu tenho, eu confio muito na qualidade que eles têm e sempre disse, né, que não é nenhum peso para mim falar que para mim são os melhores. Vem aí 3 jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro. Domingo, quinta-feira que vem e depois na outra quarta-feira. Brasileirão e Copa do Brasil e mais histórias para os torcedores nunca se esquecerem. Sim, o Emerson ele surge na Ponte Preta, passa pelo Atlético Mineiro, tem um grande momento ali no Tottenham, depois acabou sofrendo alguns protestos, passou pelo Milan também, chegou ao Barcelona, seleção brasileira. Então, assim, o currículo do Emerson Royal é um currículo de primeira prateleira da Europa. Agora, se ele vai conseguir colocar isso aqui em campo dentro do Flamengo, a gente só vai conseguir entender quando ele realmente estrear. Eu, sinceramente, acho que é uma excelente contratação. Acho que é um jogador, porque, assim, gente, é muito importante a gente diferenciar quando um cara vem pra cá e ele vem pra cá pra ser solução de problema. Quando você chega ao Flamengo, você não tem que solucionar o problema de uma equipe.
Talvez você precise solucionar o problema da posição, porque o coletivo do Flamengo é muito forte. Isso é muito positivo para qualquer jogador que vai chegar. O time do Flamengo é organizado, tem vários grandes jogadores experientes, que vão dar toda a tranquilidade do mundo para o Emerson Royal, para ele poder chegar e se readaptar ao futebol brasileiro. É brasileiro, conhece esses jogadores que estão lá dentro do Flamengo, porque obviamente já deve ter esbarrado com eles em seleção brasileira, em enfrentamentos dentro da Europa. Então assim, não tem muito o que falar, Fernando. O Flamengo foi bem nessa contratação. É um jogador que talvez não esteja vivendo o seu melhor momento na Europa, mas aqui para o futebol brasileiro ele continua sendo um jogador de altíssimo nível. E o Carrascal, Vene Casagrande? Vamos lá, para o torcedor entender. Eu descobri qual é o problema do Carrascal. E assim, envolve um outro jogador de um clube brasileiro, que é o Rubens, do Atlético Mineiro. Porque o Dínamo, que está negociando com o Atlético Mineiro, não tem dinheiro para pagar o Atlético Mineiro a compra do Rubens. E aí, os três estão conversando, sim, os três estão sentando na mesma mesa, no caso, no telefone, videoconferência, para chegar a um acordo de como vai ser a forma de pagamento do Flamengo para o Dínamo e do Dínamo para o Atlético Mineiro. Então, eles estão conversando entre eles. E assim, a informação que eu tenho é que hoje, quinta-feira, foi tudo acertado. E agora o Dínamo vai comprar o Rubens e aí o Dínamo libera a venda do Carrascal ao Flamengo. Era isso que estava emperrando. Então agora chegou a um denominador comum e o Carrascal, enfim, vai ser jogador do Flamengo em breve. É o famoso, pô, Pedroso, tá me devendo dinheiro, mas eu quero comprar um negócio pro Vene, mas eu tô sem dinheiro. Aí tu paga pro Vene? É isso aí. Tá tipo isso. É isso. No Flamengo senta José Boto, no Atlético Mineiro senta o Paulo Brax, que é o diretor deles, e lá no Dínamo, não sei quem é que tá sentando, mas é alguém que representa o Dínamo, obviamente. E no meio disso tá o jogador, que segue a rotina normal lá no Dínamo, treinando, mas tá fora do jogo. A princípio ele tá fora do próximo jogo do Dínamo, justamente por conta dessa negociação. Já olha aí as primeiras imagens do Saúl no Ninho do Urubu. O espanhol vai usar a camisa 8. Olha aí, abraçando o Boto. Fernandinha, tem mais um atacante chegando ao Flamengo também. Quem é? Samuel Lino, do Atlético de Madrid. O Flamengo vai comprar esse jogador por cerca de 25 milhões de euros. Vai pagar, o Atlético de Madrid vai ter esse jogador. Um jogador brasileiro que, inclusive, já passou na categoria de base do Flamengo. Tá agora no Atlético de Madrid. Foi muito elogiado lá no Atlético de Madrid. O Flamengo está aí encaminhando a contratação desse atleta. É um excelente jogador. Mas ele foi campeão da Copa São Paulo Júnior pelo Flamengo. Sim. É isso. Ele era uma peça-chave do Atlético de Madrid nas temporadas passadas. Nessa ele perdeu um pouco de espaço, digamos assim. Mas é um jogador que ele atua muito mais como ala até do que como atacante. Ele pode fazer a função do ponta esquerda, que é uma função que, teoricamente, o Flamengo não está tão satisfeito com os jogadores que tem lá. Às vezes reveza o Everton Cebolinha, o Michael também é um jogador que não deu tão certo. Mas, cara, esse aí, ele vive um momento até melhor do que o Emerson Royal, por exemplo, da lateral direita. Então ele pode fazer lateral esquerda, ala, meia esquerda e ponta esquerda. O Flamengo ganha um excelente reforço para esse lado de campo, um jogador também de alto nível, primeira prateleira da Europa e que obviamente tem tudo para poder voar aqui no Brasil. Mas eu acho que a torcida do Flamengo estava certa em cobrar reforços. Tem que cobrar. Não só pela necessidade, mas também pela situação financeira do Flamengo. O Flamengo recebeu 160 milhões de reais à vista na venda do Gerson, vamos dizer assim. Ainda tem dinheiro chegando também da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo tinha chance, tinha a possibilidade de ir ao mercado e investir alto. Se vai dar certo ou não é uma outra história, mas quando você investe alto num jogador como Samuel Lino, num jogador como Emerson Royal e até mesmo um Carrascal, que é um jogador de seleção colombiana, a chance de dar certo é muito maior. Foi o que eu falei, por exemplo, do Danilo, do Botafogo. Investiu muito alto, mas a chance de dar certo é enorme. E o Pedrosa foi muito bem quando ele disse o seguinte: esses jogadores eles chegam numa equipe pronta já. É muito mais fácil, não ter responsabilidade de resolver, de ser a solução do problema. Pelo contrário, eles vão entrar num contexto que, na visão do Felipe Luiz, eles se encaixam, porque obviamente Felipe Luiz está aprovando a chegada desses atletas. Realizar a venda de Wesley para a Roma, os clubes já iniciaram troca de documento. Com a chegada do Emerson Royal, o Flamengo finaliza a venda de Wesley para a Roma, 25 milhões de euros de maneira fixa, que esse valor será pago de maneira parcelada, e outros 5 milhões em metas. E eu ainda não descobri quais metas são essas, porque eu sei que vocês vão me perguntar, mas ainda não descobri. Assim que eu descobrir, eu vou contar aqui para vocês, obviamente. E ainda na lateral direita, agora o empresário do Varela, enfim, chegou ao Rio de Janeiro, depois de uma cobrança de José Boto a esse agente, falando: vem cá, e aí?
Cadê você, cara? O meu presidente está aqui me cobrando. Preciso que você venha para a gente resolver logo essa situação. E o empresário do jogador, enfim, chegou ao Rio de Janeiro. A tendência é que agora isso tudo seja resolvido e o Varela assine esse contrato e o Flamengo anuncie nas redes sociais a permanência dele até 2027. Ainda na lateral direita, Emerson Royal tem chegada prevista para esse sábado pela manhã, se nada mudar, mas pelo menos essa é a ideia e a logística que o Flamengo montou nos bastidores para receber o jogador, que vai assinar um contrato válido por 3 anos e meio, né? Até o fim de 2028. É isso, dá 3 anos e meio, porque me passaram aqui até dezembro de 2028, então esse jogador de 26 anos vai ter um contrato aí de 3 anos e meio com o Flamengo. E eu prometi para vocês, peguei aqui as principais características, segundo alguns analistas de desempenho, eu juntei todas as informações e botei aqui para vocês. Lateral com características de explorar o corredor em amplitude, profundo com facilidade para ações de força, aceleração e desaceleração, e agressivo na parte final do campo. Não tem refino técnico com a bola, por exemplo, se é pressionado no campo de defesa. Quanto mais perto do gol adversário ele participar, melhor. Tem um acabamento melhor que o Wesley, mas menos capacidade técnica de conduzir e progredir com a bola com tabelas. Ponto positivo é a experiência em alto nível. Já jogou em vários clubes importantes na Europa: Betis, Barcelona, Tottenham, Milan, seleção brasileira. Defensivamente vai ter dificuldades para os comportamentos de linha defensiva que o treinador pede, especialmente no momento inicial, mas por estatura é uma mais-valia na defesa de área e bolas paradas. Então tá aí, eu particularmente vou ser sincero, eu gostei sim da contratação do Emerson Royal. Repito, não é de parar aeroporto, nossa, que lateral fenômeno, mas acho que a experiência, foi que esses analistas falaram, vai agregar bastante, porque é um jogador, cara, ninguém joga no Barcelona à toa, ninguém joga no Betis à toa, ninguém joga no Tottenham à toa, ninguém joga no Milan e na seleção brasileira à toa. Qualidade ele tem. Repito, só acho que são características diferentes da Wesley. O Flamengo pode estar prestes a protagonizar uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. De acordo com informações do jornalista Miguel Júnior, o clube carioca mira a chegada do atacante francês Antoine Griezmann, astro do Atlético de Madrid e campeão mundial pela seleção da França em 2018. A possível investida ganhou força nos últimos dias após uma ligação direta do técnico Filipe Luís ao jogador. Ex-companheiro de Griezmann no clube espanhol, Filipe teria apresentado o projeto esportivo do Flamengo e manifestado o desejo de contar com o atacante no elenco rubro-negro. O movimento faz parte de uma estratégia mais ampla da diretoria flamenguista, que vem mirando nomes de peso no mercado europeu. O clube já confirmou a contratação do meia Saúl Ñíguez, também ex-Atlético de Madrid, e está finalizando os detalhes para a chegada do atacante Samuel Lino, outro atleta que passou pela equipe espanhola. Griezmann, portanto, seria o terceiro jogador oriundo do Atlético a desembarcar na Gávea, reforçando a conexão cada vez mais próxima entre os dois clubes. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol sul-americano e se impressionou com o nível de organização e ambição apresentado pelo projeto rubro-negro. A diretoria do Flamengo, por sua vez, trata o assunto com cautela, mas reconhece que a chegada de um nome como Griezmann elevaria o patamar técnico e midiático do clube. Internamente, a avaliação é de que o atacante francês seria uma peça-chave para impulsionar o time na busca pelos principais títulos da temporada, incluindo o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Caso a negociação avance, o Flamengo pode protagonizar uma das transferências mais impactantes do futebol brasileiro nas últimas décadas, reunindo em seu elenco estrelas internacionais com passagem destacada pela Europa. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Samuel Lino e Griezmann serão bons reforços? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.